Eu vou me apresentar. O meu nome é Simone Oncala, eu sou neuropsicóloga e estou fazendo essas lives falando de vários temas. E hoje nós vamos falar sobre dificuldades de aprendizagem, avaliação, o tratamento, né, tipo de intervenção e como que isso aparece também, né? Olá, Mara, boa noite. A gente sabe que as dificuldades de aprendizagens, elas dizem respeito à forma de como o indivíduo processa a informação. Então, como ele recebe essa informação, como ele a integra, como ele retém e como ele exprime também. É todo um processo de entrada, de reformulação, de construção e de saída, né? E a gente tem que levar em conta suas capacidades, o conjunto das suas realizações, do seu histórico de vida, tudo isso influencia na aprendizagem. Aí a Maureen está falando sobre que você vai dar palestra no Uruguai ou Paraguai. Não, eu não vou dar palestra, eu estou atendendo o pessoal de fora, estou atendendo o pessoal dos Estados Unidos, da Espanha, da Austrália e do Uruguai. Porque às vezes os brasileiros acham que é muito difícil expressar sentimentos, né, sabendo pouco da língua, e também eles têm outros valores, outros costumes, eles acham que eles não vão ser muito bem entendidos. Isso daí é um preconceito deles, não sei mesmo na íntegra como que isso se dá. Então eu estou atendendo essas pessoas, né? E na semana passada justamente eu fiz um simpósio, né, para Santa Catarina, para a ABD, Associação Brasileira de Psicopedagogia, que nós falamos muito de dificuldades de aprendizagem, por isso até eu quis trazer aqui, escutei novos saberes também, e vai para a América Latina, acho que deve ser isso, Maureen. Então, voltando, né, em relação às dificuldades de aprendizagem. Elas podem se manifestar por meio da fala, da leitura, da escrita, da matemática, resolução de problemas, envolvendo déficits que implicam em problemas, às vezes, de atenção, em problemas de memória, de percepção, problemas motores, de linguagem, de pensamentos, de não ter uma forma ainda integrada de aprender. E essas dificuldades que não resultam de privações sensoriais, lógico, se a pessoa é surda, se a pessoa tem um problema visual, então a gente já sabe que a gente tem um comprometimento na entrada, né? Ou então mesmo na deficiência intelectual, que abrange todas as áreas. Quando a criança apresenta especificamente um problema de aprendizagem, ela vai bem em outras áreas e ela mostra uma dificuldade específica. Já a criança com dificuldade intelectual, quando a gente faz a avaliação, a gente percebe que ela apresenta uma defasagem em todas as áreas. Existem também alguns déficits motores de crianças que têm um problema motor e um cognitivo preservado. Só que quando ela faz a avaliação, a gente faz até uma contagem de tempo de quanto que ela demora para dar resposta. Agora, se ela tem uma dificuldade motora, ela até sabe, a gente percebe que ela tem um cognitivo preservado, mas ela precisa muitas vezes de um tempo maior. As perturbações emocionais, né? A condição social da criança também influencia nisso. Então, embora exista a possibilidade, assim, deles ocorrerem, até em concomitância, problemas orgânicos, problemas sensoriais, problemas emocionais, né? A gente pode entender como aquele indivíduo funciona. E falando um pouco de tudo isso, nós temos que levar em conta os aspectos orgânicos da criança, os aspectos neurológicos, se ela tem alguma lesão, tudo isso precisa ser investigado. Os aspectos da percepção, se essa criança tem um limiar auditivo mais rebaixado, se ela tem hipermetropia, se ela tem dificuldades
para enxergar de longe, enxergar de perto, tudo isso o professor, os pais precisam estar atentos. Existe também as questões psicossociais, o quanto que essa criança, dentro do seu histórico de desenvolvimento, foi estimulada, não foi estimulada, problemas de atenção que influenciam na aprendizagem, problemas de memória, né? E nós vamos falar das características, dos tratamentos, e vamos falar também de deficiências reais, de alguns transtornos de aprendizagem e também das deficiências circunstanciais. As deficiências circunstanciais, elas envolvem vários fatores. A criança, quando ela começa a aprender, ela estabelece uma relação afetiva com esse aprender. Então, como que está essa relação afetiva com esse aprender? Como que está essa história escolar dela com o aprender? É de fracassos sucessivos? É de pouca atenção a dificuldade dela? Ela tem uma rotina que não favorece? Por vezes, quando a criança vem para avaliação, a primeira coisa que a gente faz se chama higiene de ambiente. Esses pais dão competência para essa criança, esses pais estimulam ela no aprender. Ela está numa escola que tem a mesma dinâmica que ela, a mesma dinâmica que a família. Ela tem uma condição que consegue corresponder à expectativa daquela escola. Olha quantos fatores, antes de nós pensarmos em transtornos, nós precisamos ajeitar, porque isso são viés que influenciam no processo ensino-aprendizagem. Então, se esses fatores psicossociais não estiverem afinados, a gente não pode, talvez, indicar que haja um transtorno. Nós sabemos também que cada criança ela tem um desenvolvimento diferente dentro das etapas de desenvolvimento. No entanto, para eu dar um diagnóstico de dislexia, de transtorno de leitura e escrita, eu só posso firmar esse diagnóstico após os 8 anos, porque entre os 5 e os 8 anos, a criança ela começa a lidar com letras, com números, mas cada uma tem um tempo diferente. É a mesma coisa de nós pensarmos de a menina menstrua por volta dos 12 anos. Se ela menstruar com 10 ou menstruar com 14, ela não tem nenhum tipo de transtorno. É um organismo se organizando e amadurecendo em tempos diferentes. E dentro de uma sala de aula, nós percebemos isso, quanto que é heterogêneo esse tempo. Então, essas coisas precisam estar muito bem definidas, né? Verificar a escola, esse relacionamento dela com o aprender, as histórias, né, dos fracassos, o ambiente de casa, a rotina, tudo isso precisa ser levado em conta. Quando um professor percebe que essa criança está tendo um problema de aprendizagem, ele não sabe o porquê ela não está desenvolvendo, né? Agora os professores estão tendo cursos de capacitação, mas eles não sabem como esse cérebro aprende. Então, eles também não sabem identificar aonde que está a dificuldade dessa criança. Por isso que, por vezes, ela vai para avaliação. E o que acontece? Independente dela ter autismo, TDAH, transtorno de leitura, descalculia, ou a dificuldade de aprendizagem que for, ela vê que ela está com problema de atenção, com problema de memória, com problema de escrita, com problema de leitura, deixa lições em branco, não consegue ler e interpretar alguma coisa, todos vêm com a mesma queixa. Só que cada criança tem um perfil de aprendizagem diferente. Nós sabemos até que o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios. Um é mais verbal, o outro é mais matemático, de visoconstrução. E nós temos habilidades diferentes. Às vezes, temos uma predominância nesses hemisférios, ou esquerdo ou direito.
Então, a Mara, a Maureen vão lembrar disso. Antigamente, no ensino médio, o que eles faziam? As pessoas iam para o clássico, né, que haviam mais filosofia, a área de humanas. Olá, Cacá, boa noite. Outros iam para a área de exatas e outros iam para a área de biológicas, porque isso era um respeito a como aquela pessoa funciona, ao perfil de aprendizagem daquela criança. E nós sabemos que nessa semana eles conseguiram perceber, né, por meio dessas videoaulas e dessas aulas online, o quanto essas dificuldades de aprendizagem ficaram mais evidentes. E o quanto que precisamos respeitar esse perfil de aprendizagem que é heterogêneo dentro de uma sala de aula. E o ensino médio agora vai voltar a ter a pessoa poder ter o ensinamento básico, né, de português, história, geografia e matemática, mas ele vai poder escolher dentro dessas áreas ou de humanas, ou de exatas, ou de biológicas, as matérias que ele tem uma maior aptidão, porque isso também favorece na orientação vocacional. Olha como tudo isso é importante, né? E o quanto que a gente precisa entender e respeitar como cada um consegue aprender. E as crianças começam a apresentar vários entraves, e nós precisamos entender como que cada dificuldade de aprendizagem aparece. Lógico que hoje não vou conseguir explicar especificamente como que cada dificuldade de aprendizagem aparece, mas é mais uma questão das pessoas ficarem antenadas, ficarem despertas para poder enxergar isso numa criança em sala de aula, para os pais também perceberem, para vocês saberem que existem essa gama de dificuldade. Então, eu vou começar, boa noite para todo mundo, o pessoal chegando. Então, eu vou falar para vocês a respeito de alguns entraves, né, alguns tipos de transtornos que possam comprometer o aprender da criança. Nós temos que primeiro ver essa questão do aparelho sensorial. Uma criança que tem um baixo limiar auditivo, uma dificuldade do processamento do som, ou ela tem hipermetropia, ela tem astigmatismo, ela tem baixa visão, né? Ela tem uma hipersensibilidade à luz, tudo isso pode estar influenciando na entrada do estímulo. E isso fica tudo muito confuso, como que isso vai processar e como isso vai ser emitido. Então, precisamos avaliar essas questões orgânicas, precisamos avaliar as questões neurológicas, né? E eu gostaria de começar um pouco, né, pelo TDAH, porque as crianças, não, mas ele é desatento, e às vezes ele não está atento, porque ele tem uma dificuldade visual, porque ele está muito inquieto, ele está com problemas emocionais, não é que ele tem um déficit de atenção, né? O déficit de atenção é uma dificuldade, né, da capacidade de selecionar um estímulo-alvo. Então, o professor está lá falando, e à medida que cai uma régua, bate uma porta, passa um avião, ele dispersa. Ele não tem um problema intelectual, mas se ele não presta atenção, ele não memoriza, ele não aprende. Então, ele precisa ter esse controle, né, do foco, ele precisa ter o controle do comportamento, o controle motor, para que ele consiga aprender. E à medida que a criança apresenta o TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente sabe que também existe essa falta do controle do comportamento. Ele não para quieto, ele não consegue focar, mas ele é muito inteligente. Então, ele precisa de um diagnóstico. Esse professor precisa saber algumas manobras que ele possa fazer na sala de aula. Né? E quando a gente fala, né, de problemas de aprendizagem, né, isso vem sendo discutido desde 1800. Né? Mas só em 1962
que começaram a estudar esses processos e poder separar, né, o que era problema de escrita, o que era problema de leitura, o que era problema de matemática, o que eram problemas de atenção. Sabemos também que criança, às vezes, tem alguns problemas, alguns déficits cognitivos de memória, de raciocínio, e tudo isso precisa ser averiguado. Né? E quando a gente fala em TDAH, veja, nós temos 3 tipos de atenção. Esses 3 tipos de atenção precisa ser verificado e ver qual que é aquele que está mais prejudicado, que tipo de tratamento essa criança precisa, que tipo de intervenção o professor pode fazer na sala de aula. Então, ela precisa de uma avaliação, ela precisa de um tratamento e ela precisa de orientação psicoeducacional, tanto para a família, como também para a escola. Esse professor, ele precisa ser orientado. Sabemos que já num déficit intelectual, todas as áreas são comprometidas. Então, se eu aplico uma avaliação numa criança com TDAH, ele vai apresentar problemas de atenção, de memória operacional, são algumas coisas que se mostram muito específicas. Já a criança com uma deficiência intelectual, ela apresenta essa dificuldade em todas as áreas, em todos os subtestes da avaliação. Então, é muito diferente. Só que a gente se depara com uma dificuldade muito grande, que é a questão da avaliação. Então, existem profissionais capacitados que conhecem a clínica, que conhecem a questão do aprender, que leva em conta as dificuldades da criança e que faz uma boa avaliação. Mas eu já recebi criança com diagnóstico de deficiência intelectual e, ao ver essa criança brincar, eu percebi que ela não tinha deficiência intelectual, até o olhar é diferente. A criança com deficiência intelectual, ela não percebe que ela tem dificuldade. Agora, a criança que tem uma disfunção cognitiva, a criança que tem uma dificuldade sensorial, ela fica extremamente angustiada porque ela é inteligente, ela não consegue aprender. O Cacá vai lembrar desse caso, eu já cheguei a citar aqui. Enviaram para mim, da escola do Cacá, uma criança que estava muito defasada e pintava as coisas todas de preto e ela desistia de fazer atividade. E quando eu fui fazer a avaliação, né, eu percebi todo um movimento dela diferente para pegar o material. Então, ela tinha que pegar esse objeto, ao invés dela pegar assim, ela trazia o objeto. Ao descer a escada, ela escorregava o pé para descer um degrau. Eu via que ela não tinha noção de profundidade. Ela ficava muito triste e comentava comigo que não conseguia aprender. Ele pintava de preto e vermelho porque ele conseguia ter um feedback da produção dele. E eu percebi que essa criança não estava enxergando. Não sei se o Cacá lembra desse caso. Um caso muito bonito, não é, Cacá? E aí eu pedi para a mãe fazer exame de vista. Essa criança nasceu com catarata congênita. Ela tinha uma nuvem entre a visão dela e o meio. Só que ela arrumou tantas manobras adaptativas, porque a pessoa quando tem uma dificuldade, uma deficiência, ela vai tentando arrumar manobras adaptativas, porque se ela nasceu com essa catarata, ela não sabe que ela enxerga mal. Ela acha que o mundo é assim. E essa criança fez a cirurgia da catarata. E depois ela começou a ver tudo como que era, ela precisou reaprender a ver, até o cérebro dela precisou reaprender a ver, existe essa conexão também, né? Porque ela via as coisas com outro tipo de contorno e agora ela vê com outro. E ela demorou aí uns 2 anos e meio, ela ficou ainda com uma defasagem de aprendizagem, não por problemas intelectivos, mas sim por ter um entrave nesse aparelho sensorial.
como vieram crianças também com uma dificuldade motora muito grande. E quando a gente faz avaliação, a gente conta um tempo de execução, e ela estourava nos tempos. Então, se eu fosse fazer o cálculo friamente, né, na média do tempo dela, ela ia ter um QI abaixo da média. Só que, à medida que ela estourava o tempo, eu esperava esse tempo mais lento dela, por causa de locomoção, dela terminar o exercício, e ela terminava o exercício. Então, eu não posso medir essa criança com o tempo. Olha como isso é delicado. E veio crianças com avaliação de deficiência intelectual. E a gente sabe que é um diagnóstico que muda o curso de uma pessoa, você muda o destino de uma pessoa, de tudo que você vai propor, do como você vai intervir e do que você espera ela. E aí eu vi que essa criança não tinha dificuldade intelectual no brincar, e ao aplicar o teste eu vi que ele tinha uma dislexia e também déficit de atenção. Só que o aplicador de teste vai aplicando e não ver essas minúcias, e acontece da gente ter muitos diagnósticos errados. E aí eu queria falar um pouco a respeito da dislexia, né? Falamos um pouco do TDAH e agora vamos falar um pouco da dislexia. O som tá bom, a imagem tá boa, tá muito corrido, como é que estão as coisas? Vamos lá. A dislexia, ela é um transtorno assim específico de aprendizagem. Ela tem origem neurológica, né? Ela é caracterizada por uma dificuldade do reconhecimento preciso ou fluente da palavra, na habilidade da decodificação, né, de sons e soletração. E essas dificuldades, elas normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade, né? E a gente não sabe como que ela vai se desenvolver cognitivamente. O que a gente pode perceber, por exemplo, numa idade escolar, né? Possíveis sinais que possam aparecer e que o professor pode estar ligado nisso. Ela tem também um fraco desenvolvimento da atenção. Veja, em qualquer tipo de transtorno, a atenção e memória, ela aparece, por isso que fica difícil de fazer o diagnóstico diferencial. Um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldade de aprender rimas, canções, um fraco desenvolvimento da coordenação motora, de lateralidade, ela tem dificuldade de andar de bicicleta, ela tem dificuldade de dançar, de lidar com alguma coisa desorganizada, tipo quebra-cabeça. Ela começa a mostrar uma evidente falta de interesse em livros, em símbolos, em coisas escritas. Por vezes a criança, ela não sabe ler, mas ela olha, ela conhece o símbolo do McDonald's, ela conhece o símbolo da Coca-Cola, e isso já são primórdios de leitura. E a gente vê um total desinteresse dessa criança. Agora, já na idade escolar, né, a gente percebe que ela começa a apresentar uma dificuldade na automação, né, da leitura e da escrita, de juntar vogais, encontros vocálicos, de compreender a consoante junto com a vogal. Então o professor dá aquelas estruturadas famílias de babebibobu, papepipopu, e isso não faz nenhum tipo de sentido para ela. E a gente vê um total desinteresse. Ela tem um pobre reconhecimento de rima, de sons iguais no início e no final da palavra, alteração de percepção de alguns sons, de escutar o metal caindo, né? Então o professor às vezes faz brincadeiras,
O que que é isso? Está caindo uma caneca ou está quebrando um vidro, e ela não consegue fazer essa decodificação. Desatenta também, extremamente dispersa, dificuldade de copiar, né, coisas de livros, da lousa. Ela tem uma velocidade de processamento nessas tarefas muito abaixo da média do que a gente espera. Por vezes, dificuldades de coordenação motora fina, à medida que ela faz desenhos, pinturas, encaixes. Na coordenação ampla também, ela não tem muito jeito na educação física, decorar passos, sistematizar alguns movimentos nos exercícios. O professor manda todo mundo ir para lá, ela vem para cá. Dificuldade de lateralidade. Uma desorganização geral, né, constantes nos atrasos de... Aí a gente começa a ver as coisas aparecerem na sala de aula, de entrega de trabalho, perda dos seus pertences também. Ela se esconde, porque ela sabe que ela tem dificuldade, ela procura não participar, senta lá no fundo. Dificuldade de manusear mapas, ela tem dificuldade de orientação espacial, às vezes ela se perde dentro da escola, essa noção de direita e esquerda, não consegue manipular dicionários, lógico, lista telefônica mais difícil, possui um vocabulário pobre, com sentenças curtas, um comportamento imaturo, né? E o interessante é que ela faça uma avaliação para ver o que está acontecendo. Por vezes, essas crianças têm um problema de processamento de som, processamento auditivo, e isso precisa ser verificado também. E existem várias nuances da dislexia. Tem crianças que não conseguem ler e escrever nada, e isso segue até na fase adulta. Nós sabemos que o Tom Cruise ele consegue decorar textos por meio do som. Alguém lê todo o roteiro, script, e ele tem uma boa memória, ele é inteligente e ele consegue memorizar. Eu não lembro o nome, até quem puder falar, que eu não lembro o nome do artista, mas é o Agostinho da Grande Família. Ele tem várias trocas na escrita. Ele troca P com V e tem alguns indicativos na escrita que a gente pode ver, né? Trocar P e B, F, V, omitir sons surdos, né? Que trabalha mais o nasal. Então, essas crianças, ao escrever, como ela às vezes não processa esse som direito, ela também escreve de uma forma errada. E esse Agostinho, ele escreve textos, ele escreve peças com tudo trocado, é que o amigo dele já sabe, ele vai lá e consegue transcrever. Mas veja, é uma pessoa brilhante, é uma pessoa inteligente. Vocês continuam me vendo? Eu gostaria que alguém me desse um oi aqui. Não sei se travou, deu uma paradinha, deu uma olhadinha, mas parece que continua. Vamos lá, eu gostaria que vocês deixassem um alô aqui para ver se continua o vídeo. Se tiver muito ruim, eu passo para o celular. E a dislexia, assim como outras deficiências, elas têm uma dificuldade, assim, cada um é de um jeito, uns não conseguem ler, outros não conseguem ler e escrever. Olá, Renata, tudo bem, Renata? Renata é uma companheira aí de longa jornada sobre dislexia, a grande diferença de deficiência intelectual. Tá travando um pouco, né, Sheila? Vamos lá, vamos ver se dá certo. E a criança com dislexia, ela pode só ter dificuldade de interpretação de texto, ou só ter trocas na escrita e não ter dificuldade de interpretação de texto. Então, a gente precisa conhecer como essa pessoa trabalha, né? Como que essa pessoa funciona por meio de avaliação, de observação, né?
E além da dislexia, desse transtorno da leitura escrita, nós sabemos também que tem pessoas que têm muita dificuldade com matemática. Essa dificuldade de matemática, gente, pode ser porque você não tem muita habilidade, ou ela pode ser um transtorno. É aí que a gente faz a avaliação, né? Que a gente chama de descalculia. Ela é uma deficiência de aprendizagem específica da matemática. No entanto, crianças com dislexia, às vezes vão bem em matemática e não vão bem em português, né? Já a descalculia é uma dificuldade de aprendizagem específica mesmo da matemática. Né? Crianças com descalculia, elas apresentam dificuldades em entender conceitos relacionados a números, a usar símbolos, né? O X, o triângulo, as funções necessárias para toda essa simbologia da matemática. E ela chega a ser um distúrbio. E também tem nuances, tem crianças que têm dificuldades de atribuir a quantidade, né, ao número, ela tem dificuldade de aprender a contar, né, ou então incapacidade de classificar, de medir, problemas para reconhecer símbolos associados com os números, ela apresenta desatenção também, né? Ela coloca símbolos incorretos, ela inverte números durante a escrita, e aí você vai percebendo que ela é boa nas outras áreas, e nessa ela tem uma dificuldade específica. E para isso também tem que ter uma avaliação, tem que entender aonde está o entrave, que tipo de processo que a gente pode estar oferecendo para estimulá-la com pedagogos, com neuropsicólogos, para fazer todo um programa de reabilitação para essas crianças. E pensando em relação à matemática também, nós lembramos de crianças que apresentam um problema de desortografia. Ela não consegue sistematizar uma escrita, aquilo que a gente aprende sobre sinais, vírgula, maiúsculo, minúsculo, M antes de P e B. E essa perturbação, ela afeta, né, as aptidões da escrita, e que se traduz, assim, por dificuldades persistentes na capacidade da criança compor os textos escritos. As dificuldades, elas se concentram na organização, na estruturação da composição dos textos escritos. É uma construção, por vezes, pobre, numa dissertação, né, numa composição a respeito de um tema, ou então na resposta pobre que ela vai dar a algumas perguntas, porque ela não tem essa escrita bem automatizada. Observa-se também a presença de muitos erros ortográficos. Ela tem dificuldade na automatização desses procedimentos, que à medida que a gente vai lidando com a escrita, o nosso cérebro vai automatizando, você vai tendo uma memória a respeito disso. E ela também tem estratégias imaturas para lidar com a escrita. Por vezes, ela deixa de construir a ideia dela por meio da escrita. Eu tinha um paciente que ele falava que ele era ótimo em sinônimos, porque ele não sabia se escrevia aquilo com 2 S's ou com C cedilha, ele não conseguia gravar e já era adulto. Então, ele procurava um sinônimo daquela palavra para poder escrever, né, tentando trazer o sentido da frase. E o desconhecimento, a dificuldade também em recordar os processos, né, implicados na escrita. Essa criança, ela não tem uma consciência de como ela escreve, ela tem uma ferramenta truncada. E tem outras crianças que têm problemas de disgrafia. Ela escreve de uma forma que ela não consegue entender de forma alguma.
porque ela tem todo um problema motor, ela faz um esforço muito grande, ela não consegue arredondar as letras, por vezes ela não tem a letra cursiva, ela também são crianças que não têm caderno, todas essas crianças têm dificuldade de aprendizagem, elas procuram não escrever, esconder, não conseguem completar lições de casa, as lições delas são completas, elas demoram muito para fazer as atividades, né? E tem todo um processo afetivo emocional em relação a isso. Ela começa a ter fracassos sucessivos, ela começa a desistir à medida que ela encontra uma dificuldade, ou por vezes nem começar, porque ela já olha, ela sabe que ela tem dificuldade nisso. Então, os aspectos psicoemocionais, a gente também precisa mostrar que trabalhar essas questões, porque o nível de automotivação dela está lá embaixo. Ela tem uma relação com o aprender muito ruim. Aprender para ela é um martírio, porque ela é inteligente, mas ela está com algumas ferramentas truncadas que faz com que ela não consiga deslanchar no processo de aprendizagem dela. E todo um trabalho de intervenção, ele precisa ser centrado naquele indivíduo, porque mesmo ele estando dentro de alguns transtornos mais específicos, cada um tem uma dificuldade diferente, uma relação com o aprender diferente. Por isso que esses cursos, né, quando promovem uma forma de reabilitação muito quadrada de treinamento, a gente precisa ter cuidado para ver se essa criança se encaixa dentro disso, se ela precisa. Tem crianças, por exemplo, que precisa aprender muito com repetição. Ela faz o Kumon e se dá bem. Tem crianças que não. Então, os pais, né, os professores, todos precisam estar atentos a isso. De, talvez, como que você pode estar favorecendo, como que você pode estar estimulando essa criança e percebendo os primeiros sinais. Porque a gente sabe que quanto mais cedo isso é tratado, né, existe um prognóstico melhor. Temos as crianças também com autismo que aprendem de uma forma diferente, eles têm um timing de percepção, de execução totalmente diferente. Então, enquanto as crianças estão aprendendo de uma forma analítica, passo a passo, ele precisa ver o todo. Ele precisa ver o todo para depois conseguir ter uma compreensão global de como que é aquele processo de aprendizagem. Então, agora com essas crianças em casa, seria interessante que as pessoas verificassem se ocorrem algumas coisas, alguns entraves, algumas coisas estranhas nas lições, nos apontamentos da criança, como que é o comportamento frente à videoaula, né? Fazer avaliações caso perceba alguma coisa que esteja impedindo esse processo de aprendizagem dela. Porém, também, agora as escolas estão voltadas a entender que existem diferentes tipos de aprender, de perfil de aprendizagem de crianças, uns mais visuais, outros mais auditivos, outros mais corporais. E o professor, ele precisa preparar uma aula tentando atingir todos esses níveis. Porque a gente precisa ter um respeito também de como aquele indivíduo está aprendendo. Boa noite, Eliana. E eu acredito que essas aulas online, as dificuldades que os pais perceberam, as dificuldades também que ficaram mais evidentes dessas crianças com defasagem em aula online, está uma coisa muito difícil.
Talvez agora professores e escolas estarão estudando mais a respeito de como poderão reabilitar, né, e proporcionar recursos, estratégias psicopedagógicas para que essa criança tenha um bom desenvolvimento, né, e também o respeito de como que vão fazer o planejamento anual. Todos perceberam, agora estudando em relação ao ensino médio, que as escolas estavam dando conteúdos, assim, com volume que seria impossível a criança, naquela etapa de desenvolvimento, ter um container de memória esperado pelo conteúdo que eles vão dar naquele ano. Eles sentiram isso também, ficou muito evidente. Então, tudo vai ser mudado. Mas eu acho que vai ser mudado justamente para todos termos uma visão mais humana, para todos nós respeitarmos as etapas de desenvolvimento, a capacidade que a criança tem dentro daquela etapa, poder fazer e elaborar atividades que realmente sejam eficazes para aquela criança, para aquela turma daquela idade. Porque se nós formos comparar o nosso ensino médio com o ensino médio dos Estados Unidos e o ensino médio de Portugal, por exemplo, né, agora que eu estou tendo mais contato com essas pessoas fora do país, e assim eu estou querendo saber como as pessoas aprendem, como as pessoas, como as crianças brincam, eu quero saber como essas culturas lidam, né, de forma diferente com essas questões. O conteúdo do ensino médio é praticamente desumano. Chega a ser perverso. Ah, mas o ensino lá é mais fácil? Não, o ensino lá é mais ponderado. Ele pensa mais no aproveitamento do aluno. Aqui as escolas têm um marketing de quem você vai ingressar na faculdade, então qual que é o ranking, né? Então todo ano tem o ranking, tal escola conseguiu ingressar no ITA, na USP, na Unifesp, na Unicamp, tantos. Então eles ficam muito mais preocupados de uma prestação de serviço que os pais também têm que repensar em relação a isso, porque é um massacre, do que no aproveitamento real, na satisfação, nesse afeto do aprender. E realmente naquilo que a criança consegue conter até a título de memória. Tudo isso vai precisar ser estudado. Então, sabemos que existem vários tipos de transtorno. Cada criança que apresenta um transtorno de aprendizagem, também existem nuances singulares ao seu caso. E a gente precisa olhar tudo isso com um grande respeito, porque ocorreram, desde a época que eu era estudante, a evasão escolar por talvez essas crianças não terem tido uma oportunidade de serem trabalhadas ou reabilitadas, ou de terem enxergado elas mediante a um número grande de alunos na sala de aula. Na minha época era assim, é lentinho, é lerdinha, é burrinha, e eles ficavam esquecidos, eles têm uma tentativa também de se esconder. Sabemos que crianças com transtornos psiquiátricos, crianças com depressão, crianças com ansiedade também apresentam problemas, não de dificuldades de aprendizagem, mas apresentam problemas de memória, problemas de atenção, de velocidade de processamento mental, que vão interferir na sua produção, na sua motivação. Então, eu queria deixar, né, eu dei uma pincelada nas dificuldades de aprendizagem e nos transtornos que possam interferir nesse processo do aprender, para que professores fiquem atentos na sala de aula, atentos na videoconferência, no resultado de algumas
atividades escritas, que as escolas capacitem os professores para poder lidar com essas crianças com dificuldades de aprendizagem, para que elas aprendam a fazer manobras pedagógicas e também, às vezes, de manejo em sala de aula. E os pais também perceberem de por vezes, não cobrar tanto da criança, caso ela tenha algum tipo de entrave no seu processo do aprender. E a gente lida com escola há quantos anos? A gente começa aí quase agora desde o berçário, né? E vai até o ensino médio e depois a faculdade, a gente passa a vida dentro da escola. E para a criança que tem um transtorno de aprendizagem, isso é um martírio, é um sofrimento sem fim. Então, eu queria deixar esse recado para vocês. Eu vou lançar um curso sobre problemas de aprendizagem, intervenções, né, pedagógicas, psicopedagógicas, fazer o levantamento das questões emocionais, o tipo de avaliação. Eu e a fonoaudióloga Lilian Delpós, que também tem uma experiência aí anos com todos os tipos de dificuldades de aprendizagem, e aí eu vou querer passar aqui para vocês. E uma coisa que é muito importante, que até nesse simpósio que eu citei, né, de Santa Catarina, que foi muito legal sobre psicopedagogia, e falamos a respeito muito disso, nós temos que lembrar que ocorreu um processo evolutivo da criança. Ela aprende agora diferente, ela tem um estilo de raciocínio diferente, um estilo de aprender diferente. E todos os professores e os pais precisarão estar atentos a respeito de que existe uma nova forma de aprender. Ocorreu a evolução da espécie. E principalmente agora, com tudo isso que nós estamos passando, né, desenvolvendo outras áreas cerebrais para poder nos adaptarmos a essa questão da pandemia, esse cérebro da criança, ela está vindo com um aprender diferente. E precisaremos estudar bastante como agora esse cérebro aprende. Ok, meus queridos, muito obrigada pela atenção. E aí, quando esse curso for lançado, eu coloco aqui na página Sobreviver. Um beijo a todos, adorei voltar e vamos ver qual que será a nossa próxima live. Gostaria de sugestões, vocês deixem temas. Eu estou pegando à medida que eu escuto reportagem, anseio das pessoas. Ok? Beijão, tchau, tchau para vocês.